FM Eldorado, painel popular, contato com a senhora Ana Glória Rebelo, que visita hoje Elesbão Veloso. A bem da verdade, ela é alagoana e a gente, a partir desse instante, vai aguçar aqui um pouco da curiosidade de saber um pouco da vida dela, que me contava aqui em off que a primeira graduação foi em Relações Públicas, pela UFAL, a Universidade Federal de Alagoas, no ano de 1989. A princípio, eu gostaria de agradecer a gentileza e a senhora traçasse aqui no começo um currículo, digamos assim, profissional. Bom dia. Bom dia. Bem, pessoal, eu comecei meus estudos em Viçosa, né, onde eu nasci, e aí em 79 fui para Maceió cursar a 7ª série na época, cursei o nível médio no IFAL, que hoje é IFAL, mas na época era Escola Técnica Federal de Alagoas, fiz o curso de Química. Após o curso de Química, como eu tinha muita tendência e gostava de Relações Humanas, fiz jornalismo na UFAL. Não consegui, na época, você tinha que ter a primeira opção e a segunda opção. Primeira opção coloquei jornalismo, a segunda Relações Públicas e passei em Relações Públicas. Cursei até 89, terminado o curso, fiz o concurso para o Banco do Estado de Alagoas, na época Produban, e aí fui trabalhar no Produban. Então passei por vários cargos no banco, depois fui transferida para a agência Recife e lá casei e morei lá 8 anos. Na época, 6 anos depois, o banco veio a fechar por uma questão econômica, e intervenções e desvio de dinheiro, coisas assim relacionadas à economia e à política, e o banco veio a fechar e eu voltei a trabalhar em outras atividades. Quer dizer, de certa forma, foi algumas andanças, né? Viçosa, Maceió, posteriormente Recife. Exato. Então, lá em Recife, eu fui trabalhar com o prefeito no interior, que se chama Jaboatão dos Guararapes. Trabalhei 4 anos com esse prefeito, que inclusive é alagoano, Renildo Calheiros. Trabalhei com ele lá 4 anos. E em 2001 resolvi retornar para Alagoas, porque eu acho que quando a gente tem amor à nossa terra, a gente sabe que a gente anda, a gente viaja, a gente conhece culturas diferentes, a gente conhece pessoas diferentes, mas na verdade o amor que a gente tem à nossa terra, e aí a gente sente, aqui é o meu lugar, aqui é que eu sou feliz. E eu resolvi voltar para minha Alagoas. Bom, a senhora fez graduação em Relações Públicas, a princípio, como a gente comentou, em 1989, posterior a isso deu um prosseguimento e certamente a senhora está desfrutando ainda dessa etapa de estudos, né? Com certeza. Foi graças a esse curso que eu fiz, que as universidades federais, na minha visão, são as melhores, são as melhores do país. Os estudantes que têm a oportunidade de chegar até uma universidade federal, ele tem a oportunidade de ter um conhecimento mais abrangente, um incentivo maior, e as portas se abrem melhor para o mercado de trabalho. E chegando a Alagoas, eu resolvi voltar a estudar, até mesmo porque eu estava desempregada e precisava retomar e conquistar o mercado de trabalho mais uma vez. E aí eu comecei a trabalhar e fui fazer administração de empresas numa universidade privada, onde lá eu poderia fazer administração de empresas e posteriormente um curso de gestão pública, que é a área que eu gosto de trabalhar. Eu gosto de pessoas, gosto de trabalhar com o governo do estado, de desenvolver meu estado, de ajudar o crescimento no geral do nosso país. Bom, no momento a senhora está inserida em que movimentos, digamos assim, em termos de trabalho? No trabalho eu estou da Secretaria de Cultura do Estado, a gente desenvolve projetos culturais esporádicos, projetos que venham a ficar permanente no calendário e resgatando a nossa cultura no geral, né? Porque cultura são todas as ações, os movimentos, a história, as referências de um povo. Em essência, como é que esses projetos atuam lá no estado de Alagoas? A gente busca resgatar os folguedos, então incentivar a juventude a valorizar e a se integrar e a participar ativamente dentro desses projetos para resgatar exatamente os valores, as raízes e deixar para a população futura que venham a ter mestres, porque hoje a gente tem a maioria dos mestres, inclusive tem um programa lá que dá uma bolsa ao mestre. Então a bolsa o mestre recebe em torno de R$700. Cada mestre que tem um folguedo registrado, que tem um folguedo atuante, um folclore, ele tem uma bolsa de R$700 para manter e para incentivar até mesmo a qualidade de vida dele. A destinação dos recursos é do governo do estado? Governo do estado. Essa bolsa é um projeto do governo do estado. E temos incentivos através do Ministério da Cultura, onde a gente vai buscar recursos e programas
que são mapeamentos dos fogueiros populares em todo o estado, e também os pontos de cultura. Então hoje a gente trabalha muito os pontos de cultura nos municípios, onde cada cidade, cada município, onde não tem uma Secretaria de Cultura, mas está agregado à educação, a gente trabalha com a educação e com a cultura em relação a valorizar, resgatar tudo isso. Senhora Ana Rebelo, e quem é o foco assim, desses projetos? O foco maior é o idoso, que eu falo porque a maioria dos mestres hoje estão na faixa da meia-idade e idosos. Então o foco são eles para a gente preservar e valorizar e dar uma qualidade de vida melhor a eles, para eles terem condições de passar esse conhecimento, passar essa história deles e incentivar a juventude a absorver isso. E o foco na criança e no adolescente, que são exatamente eles que têm que começar a crescer da consciência, porque eu tive esse valor, eu tive a oportunidade na minha escola. Hoje o Estado ele não incentiva muito assim. Esse projeto tem uma abrangência também de cunho educacional, digamos assim, de percorrer as instituições de ensino, as escolas? As escolas, a gente faz todos os eventos culturais, eventos populares, a gente faz e leva para a comunidade e para as escolas em todos os eventos que tem, tanto cultura popular como cultura em geral. E a gente leva os fogueiros para chamar a atenção e poder mostrar a realidade deles, e que isso é importante para preservar nossas raízes e a nossa cultura. A senhora particularmente sente que está no lugar certo, no ponto certo de atuação, assim, inserido no desenvolvimento desses projetos? Com certeza. Isso daí, como eu participei na minha infância no meu interior, em Viçosa, eu participei, sempre eu gostei de participar. Tem um tio meu, Pedro Teixeira, que ele foi um dos grandes percussores, ele correu o Brasil com todos os fogueiros de Chã Preta, Viçosa, Paulo Jacinto, levando até para o Brasil inteiro e até para o exterior. O movimento é forte lá em Alagoas, né? É um movimento forte, porque hoje Alagoas ele é o maior, é plural no sentido de fogueiros e manifestações populares, porque ele tem o maior número de fogueiros do país, onde essa preservação é de importância para o Estado. E na verdade nós temos muita praia, nós temos paraíso das águas, mas nós somos o paraíso da cultura, porque nós temos grandes homens que construíram esse país, que saíram de Alagoas, que são alagoanos. A gente continua com grandes homens que hoje contribuem para nosso país ser essa grande nação, praticamente um continente, que a gente tem orgulho disso e ao mesmo tempo quer contribuir de alguma forma, cada um no seu contexto, na sua possibilidade. Aproveito para saber se é a primeira vez que a senhora Ana Rebelo está vindo ao Piauí e saber se a realidade de Alagoas difere aqui do nosso estado. Assim. É a primeira vez que eu venho ao Piauí, conheci Teresina, que é uma cidade muito, muito arborizada, conheci a parte cultural, um pouco da parte cultural dos monumentos, e eu fiquei assim impressionada, tanto pelo acesso, que é facilitado, que não tem aquela burocracia toda, e eu gostei da cidade, que é muito verde, apesar de ser tão quente, mas aí tem muito verde, que isso aí já dá um equilíbrio no ecossistema para garantir até sustentabilidade do ser humano. E no Encontro dos Rios, aí fui ver a questão daquele. Sim. Então, sim, a banca do Joel, que me impressionou, porque ele, além de ser uma banca, ele é praticamente uma livraria e ao mesmo tempo pioneiro no estado, né? E diferente, porque lá você vê uma banca de revista que só vende revista, ou um ou outro livro, mas já relacionado a concurso. Ou então você vê livrarias de cafés, né, aquela livraria hipermoderna, que às vezes essa livraria é muito chique, que, não, aqui só entra quem tem cultura ou só entra intelectual. Mas você tem que saber que um que vai passando ali, que até não sabe ler ainda, pode ser um futuro intelectual, se ele for incentivado, se ele tiver oportunidade. Então eu acho que a coisa da leitura, da educação, ela tem que abranger tudo. Ela não pode ser diferenciado, aqui é um perfil, aqui é outro. Então isso aí eu encontrei na banca do Joel, essa aglomeração e essa aglutinação de tudo que você pensar. Cultura, intelectual, foco de concursos, tudo que você, livro, revista. Chamou a atenção a organização, né? A organização e o conteúdo dele. Ele tem uma diversificação que atende todo o público que você imaginar. E numa forma que chama a atenção, porque ele está ali, ó, na frente, não tem aquela fachada que lhe inibe, né? Aquela fachada muito... Tem aquela coisa que mostra que ali é o lugar de ler, de aprender, de buscar cultura, conhecimento, e é o que a gente tem de melhor. Eu acho que o conhecimento nunca é tarde para você conhecer, porque se eu estudei na juventude nos anos 80, hoje eu continuo estudando,
porque o aprendizado ele vem e você tem que estar... Ele deve ser contínuo sempre, né? Contínuo, porque você tem que sempre estar de acordo, antenado com tudo que acontece para você conseguir conduzir a sua vida e dar o exemplo para os demais. Olha, gente, para quem não sabe, aqui nessa nossa conversa, nessa nossa entrevista, eu deixei assim o ponto alto dela. Para quem não sabe, a senhora Ana Glória Rebelo é irmã do atual ministro do Esporte, Aldo Rebelo. E vamos até entrar agora no mérito aqui familiar. Eu gostaria que a senhora falasse aí como é a lida, o dia a dia com o seu irmão. Uhum. Não, como o irmão Aldo Rebelo... Vamos começar lá do princípio. Lá do princípio, quando a senhora falou para mim off aqui que lamentavelmente perdeu o pai quando tinha 2 meses de vida ainda, né? 2 meses. Meu pai teve uma morte súbita, ele teve um problema cardíaco e na época ele estava com 43 anos e teve um infarto e veio a falecer e minha mãe ficou com os 6 filhos. O Aldo com 10 anos, que é o mais velho, e eu 2 meses e os demais ali 2 anos de diferença um pro outro. E aí a gente morava na época em Viçosa, o interior de Alagoas, a 110 quilômetros de Maceió. E minha mãe, na época, não tinha o nível médio ainda, então ela teve que no início assumir dificuldades, porque meu pai era que mantinha tudo e ele era comerciante, mas na época não tinha o comércio, naquela época ele tinha uma venda, um comércio, uma loja, vendas de cereais. E aí não tinha aquela coisa registrada, estabelecida, e minha mãe era dona de casa, ela não sabia lidar com aquilo e simplesmente ela deixou e foi começar do nada. Ela teve dificuldade assim para tocar a vida depois do falecimento do esposo e até chegar à culminância da criação de vocês? Muitas dificuldades, inclusive a gente contou com a família da minha mãe, meu avô, que teve que mandar as substâncias porque ele tinha terra e ele mandava muito alimento. Então, a parte de alimento, graças a Deus, nunca faltou. Mas aí as outras coisas que vêm a fazer parte da família, teve dificuldades, que ela teve que ficar meses sem dinheiro, porque meu pai tinha falecido e não tinha INSS, não tinha pensão. Então, ficava tudo na dependência do meu avô. E aí, até meu avô propôs ela ir para o sítio lá e morar lá e levar todos os filhos, e ela disse que não. Ela queria estudar por conta dela não ter estudado. Então ela disse que ela ia estudar por conta que ela só tinha 31 anos. E ela é viva ainda? É viva, tem 74 anos. Se formou depois, estudou pedagógico. Na época eu fazia, acho que, 4ª série do 1º grau. E ela fazia pedagógico. Isso eu lembro hoje. Eu ia para aula, ela também ia. Eu estudava no colégio, ela em outro. Diga, ela foi perseverante, né? Foi perseverante e, assim, primou pela educação dos filhos. Porque você sabe que o maior patrimônio que você deixa para um filho é a educação. É a formação de berço, é a formação familiar e a formação intelectual e a formação acadêmica. E o ministro sempre visita lá Alagoas, Viçosa? Sempre visita. Qualquer feriado ele está lá. A família, assim, como ele foi praticamente um pai, porque por conta dele ter 10 anos na época, e naquela época os filhos eram responsáveis precoces, então ele teve uma responsabilidade, que ele abraçou isso como uma causa, um ideal de vida, e hoje ele é como pra gente como um pai, o irmão, o amigo, a pessoa assim que eu tenho, o valor dele pra mim é um valor de um pai, é aquela coisa do mérito que ele merece. E como político, como ser humano. É a relação mais estreitada e amistosa possível, né? A mais estreitada, a mais amável, a mais próxima. Então todo feriado ele está lá. E o amor dele por Alagoas e pela Viçosa, independente porque ele foi eleito 5 mandatos por São Paulo, mas ele sabe que São Paulo é construído, a maioria, pelos nordestinos, que são homens fortes, perseverantes, que vão para lá lutar e vencer. Então, dentro desse contexto, ele valoriza muito o nosso estado e valoriza as raízes e sempre está lá, visitando, passeando. A senhora tem alguma vinculação política, filiada, enfim, a algum partido? Eu aproveito para saber isso também. Não, eu tenho uma formação política, cultural e social. Uma formação porque eu não posso afirmar que eu sou apolítica. Porque a política ela está em todo lugar, porque a política é social, é um movimento social. Por mais você diga que é apolítico, não é, né? Não existe apolítico. Quando alguém afirma que é apolítico, ele está sendo negligente e ao mesmo tempo omisso. Porque quando você se omite a participar do movimento social, que hoje no mundo é que determina tudo. Então, eu não tenho filiação partidária, porque eu acho que para eu pegar uma sigla e botar meu nome e me comprometer, eu tenho que conhecer. Eu só entro no assunto quando eu conheço. Como até hoje eu nunca me debrucei sobre nenhum partido para ler o estatuto, para conhecer e para saber, e eu já tive
minha visão de partidos que eu conheço, já tive pessoas que eu me decepcionei, então hoje eu voto em pessoas. Mas existe alguma possibilidade em aberto de, quem sabe, futuramente a senhora passar a fazer parte, de repente, de alguma sigla? A sigla que eu simpatizo por conta de vir me acompanhando desde a minha infância e adolescência é o PMDB. Por conta de ser um partido que eu considero democrático, é um partido que sempre esteve na linha de frente de segurar as duas vertentes, que é onde está o equilíbrio, que eu acho que hoje a gente tem que prismar pelo equilíbrio, pela paz, pelo desenvolvimento sustentável, mas sem violência. Então, na minha concepção, o partido que merece meu respeito, apesar de nunca ter me filiado, é o PMDB, pelo histórico do PMDB, pela história que ele vem desde os anos 70, que é a época que eu me lembro do que é política, e até hoje naquela linha de manter o equilíbrio, de a direita ser respeitada, a esquerda também, a crítica ser construtiva e sem violência e sem desrespeito ao ser humano. Se a senhora se propõe, eu gostaria que a senhora fizesse uma análise aí das últimas administrações lá em Alagoas, evidentemente que a nível de Estado. Qual a visão que a senhora tem, política, das administrações? Eu falando na visão política, hoje eu tenho uma visão assim que o caminho do discurso, a maioria lá, é o discurso do socialismo, porque o socialismo, quando ele vem numa visão de melhorar a cidadania, de garantir a cidadania e o cidadão se sentir bem, se sentir valorizado, ele vem com um contexto não só de ideologia política, ele vem no contexto de garantir a todos os seres humanos uma vida de qualidade, uma oportunidade para todo mundo. Mas a maioria dos partidos que chegaram ao poder nos últimos 2 mandatos e no mandato do Ronaldo Lessa, que era PSB, que é um partido socialista brasileiro. Mas na verdade, quando você por isso que um dos motivos que eu não me filio a partido, porque quando você vai ver na prática o socialismo que ele divulga, que ele afirma e que ele prega, né? Que prega a igualdade, na verdade não existe. Porque quando chega no discurso e na prática, a prática não é condizente com o discurso. Então, eu me decepcionei nesse sentido, é tanto que eu votei em Teotônio Vilela. Entrei no Estado, no governo Ronaldo, fiz concurso no governo Ronaldo, mas como eu não voto em partido, eu tenho princípios, eu voto em pessoas. E pelo histórico familiar, histórico do pai do Teotônio Vilela, que era um grande homem que garantiu a democracia no nosso país e foi um dos percussores que correu o país, garantindo que houvesse o fim da ditadura, que houvesse oportunidade, que houvesse democracia e o povo fosse respeitado. Por conta disso, eu considero, assim, eu sou muito de considerar e votei nele por isso. A senhora tem alguma opinião formada em relação a Fernando Collor de Mello? Tenho uma opinião formada quanto assim, ao caráter do Fernando Collor. Eu não concordo com ele porque ele é muito desequilibrado. Ele é um diplomata, ele fala bem, ele tem um discurso seguro, mas ele não tem uma vida coerente com o que ele é aí quando dá as divergências. Você tem um discurso, mas não tem a prática. Então, o Collor, eu considero ele que foi uma vítima por conta. Eu sei que ele não merece ser presidente do Brasil, porque a equipe dele realmente não merecia, ele também não merecia porque ele é desequilibrado emocionalmente. E para você administrar, você tem que ter equilíbrio, tem que ter discernimento, tem que saber dividir, você tem que determinar tarefas a pessoas de respeito e de responsabilidade, e ele não teve esse cuidado. Então, mas na verdade eu vejo no contexto geral que ele também foi mais uma vítima do sistema mesmo. Por quê? Porque ele, além de ser uma pessoa, opinião forte, um homem que tem um pouco arrogante, mas um pouco de temperamento forte, de personalidade forte, ele não soube conciliar, ele não soube abrir mão de coisas que ele achava certo, e aí sofreu um impeachment por preconceito também, por ser nordestino. Eu acho que a questão nordestina dele, muitos não queriam ele no poder, então tudo isso gerou um impeachment, e para mim ele foi mais uma vítima. Desculpa, dona Ana, mas a nossa conversa, ela focalizou aqui em relação à política, e para concluir o lado político, eu gostaria que a senhora analisasse também a atuação em relação a Renan Calheiros. Qual é a opinião que a senhora tem em relação a Renan Calheiros? Renan Calheiros, eu conheço o Renan Calheiros desde os 12 anos de idade. Assim que eu cheguei em Maceió, eu conheci Renan, um jovem, né, e que estudava já na UFAL, e tinha tanto que, por isso que eu digo que a mudança vem nas pessoas, umas mudam para melhor, outras para pior. E o Renan eu via nele um grande homem, um homem que poderia ser uma referência assim, a nível nacional, como hoje é, mas eu pensava que ele ia ter um contexto assim, mais respeitoso, mais de um comportamento mais equilibrado. A senhora acha que a imagem dele maculou de repente? Maculou em relação
Primeiro, em relação ao que aconteceu na questão familiar, porque você sabe que para você ser um grande político, um homem do povo, um homem popular, você tem primeiro ser um grande homem da família. Porque a família é a base de tudo. Se você tem uma família que você respeita, que você valoriza, você vai respeitar o cidadão, você vai respeitar o povo. E aí o Renan, ele pecou exatamente quando acho que ele se empolgou com o poder, acho que ele viu que o dinheiro está acima dos princípios, e aí nesse meio foi que ele se perdeu, porque aí ele passou com aquele escândalo que maculou a imagem dele, é tanto que muitas vezes eu já defendi pessoas que vinham agredir, porque eu acho que se eu criticar, eu critico para construir, mas não para agredir, porque eu não sou dona da verdade. Mas aí eu acho que o Renan, ele pecou no momento que ele perdeu a referência dele de jovem, os sonhos, o idealista, porque se você tem ideia, você pode ter 80 anos. Suas ideias. Você estabelece ainda contato com ele? Estabeleço, ele é amigo do meu irmão, ele vai na casa da minha mãe, eu vou na casa da família dele em Murici. Tenho contato, sou amiga de infância da irmã dele. Então, a família dele eu respeito, prezo, e o homem Renan Calheiros eu também respeito. Minhas divergências com o Renan é em relação à posição política dele, em relação ao comportamento que ele se aglutinou com a oligarquia, com o poder econômico, e esqueceu de valorizar o que ele veio do povo, que ele veio das raízes que ele defendeu tanto na época da juventude, da UNE e dos movimentos sociais. E hoje ele... A propósito de movimentos sociais, a senhora participou muito? Participei dos movimentos estudantis. Eu fui, na época fazia Química na Escola Técnica Federal de Alagoas, fui vice-presidente do Centro Cívico, fui presidente depois do segundo ano do Centro Cívico e participei também pelas diretas, fui participar de movimentos sociais contra a taxa do lixo, contra o aumento da passagem. Fui uma das pessoas que era do movimento secundarista e pedia meia passagem para os estudantes, e a gente participava de movimentos, e eu acho que é dessa forma que a juventude tem que agir. Tem que exigir educação, tem que exigir que seja destinado não só no discurso, mas na prática 10% para a educação, porque um povo sem educação, é tanto que o que eu defendi é o que eu busco até hoje, conhecimento. E aí a gente conquistou hoje, o estudante paga meia passagem, tem condições de ir para o cinema, porque ele vai pagar meia entrada. Então, todos esses movimentos eu tenho orgulho de ter participado, e hoje eu vejo que a juventude está assim, um pouco acomodada. Assim, eles estão muito envolvidos com outras questões, com as questões até muito precoces de econômico, porque eu tenho que ter, mas o jovem ele tem que ser, ele tem que viver a juventude dele, curtir aquele momento, aquele glamour que é a juventude, mas com a consciência do amanhã, de que ele tem que plantar o futuro e ele tem que se responsabilizar pelo presente, que é a criança, que vai ser ele amanhã. Bom, a gente falou da sua estada na capital do estado, Teresina, e esqueceu de dizer da sua vinda a Elesbom Veloso. O que é que lhe trouxe a esse pedaço de chão, a Elesbom Veloso? A Elesbom, assim, trouxe meu amigo aqui, que eu conheci, através de uma rede social, que muita gente critica. Teve inclusive o Miguel Falabella, que disse, tem pessoas que abrem a vida no Facebook e fala tudo. Amigo em questão aqui, para quem não sabe, é o famoso Aguinaldo Cabeça Branca, viu? Então eu conheci ele na rede social. Então a rede social você tem a oportunidade de... É comunicação, é cultura, é entretenimento, é lazer. Eu acho que a rede social, ela aproxima as pessoas e dá a oportunidade de você conhecer pessoas que estão longe, que tem uma cultura diferente, mas que vai lhe dar a oportunidade de conhecer aquela cultura, aquelas pessoas, como é que elas vivem, e que são seus irmãos, são brasileiros, estão longe. O Piauí, o Nordeste, muitas vezes fica assim, à margem, muita coisa não chega na informação, e você que tem que buscar, para você valorizar e conhecer o seu potencial. Eu volto já com a senhora para concluir. O Aguinaldo, meu amigo, a sua palavra, a sua consideração aqui nessa entrevista. Bom, primeiramente eu quero agradecer a vinda da Ana Glória ao Piauí e a Elesbom Veloso em especial, e dizer que eu estou muito feliz porque pude mostrar para ela o que nós temos de melhor no nosso estado. Ela gostou muito de Teresina, como ela falou anteriormente, e aqui também ela falou que gostou de Elesbom Veloso, da receptividade também das pessoas, e gostou de muitas coisas. Ela disse até que vai vir passar um mês aqui em Elesbom Veloso. É isso mesmo? Tem esse pensamento de vir com mais calma. A propósito, eu aproveito para saber, volta logo, sei lá, daqui a alguns dias?
Não, alguns dias não, porque tem muitas coisas, muitas tarefas, mas assim, eu pretendo voltar alguns meses lá para julho, agosto, e passar um mês para conhecer melhor, porque a gente, assim, ler é bom, conhecimento é bom, mas você ver, viver é melhor. Dona Ana Glória Rebelo, foi um prazer, viu, manter esse contato e saber um pouco, por que não dizer, a gente, desses contatos aprende muito. E a gente espera numa outra oportunidade estar novamente estabelecendo esse contato para saber mais, conversar mais e pegar pormenores lá do estado de Alagoas. Muito obrigado, satisfeito. Obrigada a vocês, obrigada pelo esse povo caloroso, né, que é tanto calor, mas esse calor humano é mais importante. E a gente volta aqui, eu espero voltar mais uma vez e encontrar esse povo assim feliz e mais feliz.